Sempre eu fico um pouquinho acanhado quando chamam assim, né? A gente sai lá de trás. Mas quando eu pego esse microfone desse jeito, enviesado, eu só me lembro de um artista. Mas quando eu estou aqui, eu sinto esse momento lindo. Boa noite a todos. Há pouco tempo, precisamente no mês de dezembro, eu recebi de algumas pessoas, alguns companheiros espíritas, um vídeo em que um médium informava de que haveria, no dia 5 de janeiro, um grande tsunami que iria destruir toda a costa, não só do Nordeste, toda a costa brasileira, praticamente só escapando Brasília, logo Brasília. E eu respondi aos amigos que me mandaram esse vídeo que era hora de estudar espiritismo. Porque eram pessoas espíritas que mandavam vídeo um tanto quanto assustados e perguntando desesperadamente a mim: o que é que você acha dessa informação? Eu respondia que não acreditava nessas informações, e que bastava um estudo mais acurado para a gente entender este aspecto catastrófico que, de vez em quando, surge não apenas no meio espírita, mas em vários segmentos espiritualistas. Recordo-me que, em 2012, por volta do mês de março, me ligou uma senhora que eu não conhecia pessoalmente, lá de Recife. Ela me ligou, eu ainda tinha o telefone fixo, e não tinha Bina. Então, ela me ligou e disse: você não me conhece, eu consegui seu telefone lá na federação. Disse: não tem problema, pode falar. Ela disse: não, é porque, olha, eu estou muito nervosa por causa do calendário maia, que dizia, segundo algumas pessoas apressadas, que em 2012, precisamente em dezembro de 2012, novamente, uma grande catástrofe iria destruir praticamente todo o país, ficando um recorte mínimo do nosso Brasil. E ela passou mais de 1h10 conversando comigo, desesperada, eu tentando acalmá-la. E ela disse: mas é muito forte, os meios de comunicação, todo mundo está tratando disso. Aí ela fez uma pergunta: e Marta não lhe disse se isso é verdadeiro, se vai acontecer? Eu disse: olha, até agora ela não disse nada, e se não disse é covardia. Porque ela não me falou absolutamente nada a respeito disso. Além do mais, as pessoas pegam recortes, e isto o estudo comprova, que os documentos referentes ao pensamento maia dizia respeito, e ele estava incompleto, mas dizia respeito à concepção filosófica maia de que a evolução planetária se dava em ciclos. De tantos em tantos milênios, aconteceria uma mudança de ciclo evolutivo. Mas em nenhum momento qualquer informação de que o mundo iria praticamente acabar e o nosso país ia ficar fragmentado. Não havia nenhuma concepção dessa natureza. Mas nós temos uma mente catastrofista. A ideia apocalíptica sempre foi associada por nós a algo que vem como um mecanismo demolidor, devastador, destruindo vidas. Quando eu tenho oportunidade, que as pessoas sempre tocam neste ponto, como é que o Espiritismo vê a questão, eu lembro sempre as informações dos espíritos nobres, quando eles dizem que estão reencarnando em nosso planeta almas de grande valor espiritual, em todos os quadrantes do nosso planeta, para manifestar-se e fazer a diferença na filosofia, na ciência, na religião, em todos os campos da expressão do pensamento humano. Ora, como é que Deus ia enviar tantas almas nobres para acelerar o progresso da Terra e, de repente, tudo iria se acabar num fenômeno catastrófico? É incoerente. Isso não tem nenhuma base de raciocínio lógico. Nós nos reportamos, então, à beleza do pensamento kardeciano, da forma como o grande codificador analisava questões desta natureza. E foi o didatismo de Allan Kardec, foi o seu cuidado extraordinário e a sua lucidez, que nos apresentou o processo de evolução dos seres e dos mundos. Porque Allan Kardec, estudando as informações dos espíritos,
apresentou-nos então na codificação, na revista espírita que ele publicou durante 12 anos, ele apresentou uma reflexão de que tudo evolui no universo. E tem aquela expressão tão conhecida no Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, que por sua vez já foi átomo. Os mundos também progridem, de tempos em tempos, os planetas saltam na sua órbita de desenvolvimento moral, passando de um estágio espiritual para outro superior, consequentemente informando que os espíritos que reencarnam, ou passarão a reencarnar, naquele orbe, naquele mundo, que passou num outro nível espiritual, serão naturalmente espíritos mais bem aquinhoados, de valores morais, mais bem preparados para as questões da alma, seres mais espiritualizados. Quando Kardec apresentou, a fim didático, mundos primitivos, onde a vida é eminentemente instintiva e animalesca. Depois, o segundo degrau, mundo de expiação e provas. Este nós conhecemos bem de perto. É o estágio que o nosso planeta ainda se encontra, o segundo degrau da escala evolutiva. Eu não sei por que a gente tem o nariz tão arrebitado. Porque a gente está no segundo degrau da evolução. Em um dos mundos mais atrasados do universo. E, consequentemente, Allan Kardec faz uma análise do perfil dos espíritos que renascem em mundos de expiação e provas, onde o mal ainda predomina de alguma maneira, onde o instinto, embora regido já pelo desenvolvimento da inteligência e pela conquista da razão, ainda se expressa através de atitudes violentas ou através das paixões asselvajadas. Mundos de expiação e provas é aquele em que se debate uma realidade que se aspira daquela realidade em que se vive. Os seres que habitam o planeta de expiação e provas guardam profundos conflitos, inseguranças, fragilidades, dificuldades para exercitar o valor mais profundo da divindade em si mesmo. E, consequentemente, nossa Terra está inserida nessa condição, onde somos espíritos que necessitamos aprender bastante, mas também ressarcir o passado. A reencarnação em mundos de expiação e provas tem duas finalidades, diríamos, precípuas, aquelas que nós poderíamos focar: resgate de equívocos do ontem e desenvolvimento das nossas potencialidades. É claro que nós não devemos ter a nossa atenção apenas voltada, quando tratamos de reencarnação, como sendo um instrumento para que a gente venha pagar os nossos crimes. É muito comum, no meio espírita, sobretudo brasileiro, quando você pergunta por que é que a gente reencarna, e muitas respostas apressadas dizem assim: para pagar. Isso é um trauma, um complexo de culpa do brasileiro. Porque o brasileiro já nasce devendo, quando se torna espírita é para pagar. Ora, essa é uma resposta parcial, porque o objetivo do contato com a matéria é o desenvolvimento da nossa potencialidade, do nosso psiquismo, do reino de Deus que está em nós. Então nós reencarnamos para um grande, longo aprendizado. Nós reencarnamos para a conquista de nós mesmos, mas esta conquista não é fácil, porque nós estamos em contato com seres de uma diversidade extraordinária, em que posições antagônicas nos defrontam no dia a dia, inclusive dentro de casa. Nós estamos aprendendo, em convivendo com o diferente, a beleza da alteridade, a virtude e a qualidade de aprendermos a conviver bem com o que pensa diferente da gente, com o que sente diferente da gente. As pessoas têm direito, no seu livre-arbítrio, de pensar diferente, de gostar diferente. Mas nós temos ainda essa dificuldade tremenda de aceitar o outro como o outro é. E isso atrapalha o exercício da flexibilidade do sentimento, da emotividade equilibrada e elevada. Isso dificulta a gente viver o amor na sua expressão mais terna, de aceitar, de até poder discordar do outro. Eu posso não concordar com o que pensas e falas, mas defenderei até a morte
o teu direito de pensar e falar como achas. Este pensamento demonstra uma largueza interior. Então nós vivemos aqui na Terra uma larga faixa de almas das diversas condições de espiritualização, daquelas um tanto quanto mais rudes, de sentimentos agressivos, de atitudes assustadoras, criaturas envolvidas na criminalidade profunda, pessoas de uma desonestidade terrível, até convivemos com criaturas que passam como luzes arrebatadoras na grande noite das tormentas humanas. É aqui na Terra que nós experimentamos a convivência com o crime mais cruel e a arrebatadora atitude da abnegação e da renúncia de uma Teresa de Calcutá, de um Chico Xavier, de um Albert Schweitzer e de tantas outras grandes almas que passam como essas estrelas cintilando na vida. Do mundo de expiação e provas, teremos que passar para um outro estágio. E toda mudança de uma faixa para outra não é uma mudança tão simples, não é uma ruptura, não é de um momento para outro. Até porque, repito, a colocação de Kardec foi uma colocação pedagógica, didática, como pensava o grande codificador. Mas havemos de convir que talvez existam faixas de mundos que estejam exatamente situadas em uma outra porção, exatamente não como o mundo de expiação e prova, mas atingindo outros estágios. Porém, para que a gente entenda melhor, com a dificuldade de ampliar o nosso raciocínio, depois de expiação e provas, os mundos se tornam mundo de regeneração ou mundo regenerado. O de regeneração é uma colocação mais apropriada, porque são planetas em que as almas não são angelicais, são espíritos que ainda trazem muitas deficiências na sua intimidade. São criaturas que já trazem uma propensão para o bem, mas ainda trazem também algumas dificuldades para a experiência profunda do amor. Talvez a gente não tenha prestado atenção, mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, há uma informação muito interessante em que diz, numa das comunicações ali postadas, de que o espírito, em reencarnando do mundo em regeneração, pode voltar a reencarnar em expiação e provas, se ele não se adaptar ali e ainda permanecer com os mesmos sentimentos nocivos. Alguém pode perguntar, mas aí não seria regredir? O espírito não regride? Não há regressão, porque o mundo de regeneração é uma faixa de transição para o mundo feliz, para o mundo superior e para os mundos celestiais. O mundo de regeneração é melhor do que o mundo de expiação e provas. Por quê? Porque as almas de coração endurecido, aqueles que permanecem ao bel prazer, com vontade própria, no mal, não poderão mais reencarnar naquele mundo melhorado, para não tumultuar e criar dificuldades ao progresso dos espíritos, que já trazem uma ânsia profunda de viver o bem. Por isto que acontecem os expurgos, a retirada de almas que permanecem em um quadro aflitivo e tormentoso. Quando nós lemos A Caminho da Luz e outras obras que lidam com a lei do progresso nos planetas, nós verificamos que foi mais ou menos algo que aconteceu na distante constelação do Cocheiro, quando um dos mundos que circulava a estrela Capela passou pela mesma experiência que nós estamos atravessando agora. E os espíritos que permaneciam endurecidos, embora com vasto desenvolvimento intelectual, não mais puderam ali ficar e tiveram que ser retirados, sendo recebido por Jesus na economia do nosso planeta, que era a época, o mundo primitivo. Então observe como há uma perfeição, uma sabedoria nesse processo. Retira-se as entidades de coração endurecido e de determinado mundo para não atrapalhar o momento do progresso. E estas almas, que embora de coração endurecido possuem conquistas do pensamento, do conhecimento, que aquele mundo já facultava, traz para o mundo primitivo onde vão reencarnar, para o mundo mais atrasado, o impulso das suas mentes e dos seus conhecimentos, produzindo uma resposta de transformação. Foi a partir do reencarne, desses espíritos que vieram da estrela distante, que a Terra deixou de ser mundo primitivo e passou a ser de expiação e provas. De expiação, porque estas almas precisavam expiar.
ou passar por provas e testes, a fim de merecer retornar ao seu mundo de origem, ou aqui prosseguir, se assim o desejassem. Então eles trouxeram tecnologia referente ao desenvolvimento da arquitetura, da engenharia, ao desenvolvimento da agricultura, do pensamento filosófico, de uma religiosidade mais apurada, de valores de espiritualidade, que eles ainda não haviam conseguido internalizar no seu mundo, mas que cheios de nostalgia, de vontade férrea, para retornar à convivência dos seus entes queridos, buscaram vivenciar após serem recebidos pelos espíritos superiores aqui na Terra, poderem dar continuidade à sua evolução. Imagine vocês, vamos supor que não é o fato, que nenhum de vocês vai poder mais reencarnar na Terra. Aí vocês vão e vai ficar aqui quem vocês amam. Imagine. E você vai reencarnar no mundo mais atrasado. Daí surgiu aquela ideia do anjo decaído, do paraíso perdido. Claro, o cara sai de um lugar com desenvolvimento de arquitetura, de engenharia, de bem-estar, devia ter ar-condicionado e tudo lá. E o cara veio para um planeta primitivo onde tinha que descobrir tudo, organizar tudo, numa vida muito mais dura e mais difícil. Imagine vocês agora passarem a habitar um planeta que não tem centro de convenções, não tem cadeira confortável, não tem poder caminhar, dirigir um carro, um Honda Civic, pegar um avião, sair daqui de Campina Grande e ir para a África, como o nosso Andrei vai. São progressos, vai ter tudo para fazer. Fora a profunda saudade, algo que vai ficar dentro do espírito que reencarna naquele mundo mais atrasado. A saudade de um grande coração que ficou para trás. Filhos, esposa, companheiros, irmãos, que ficaram lá, aqui na Terra, e nós fomos. Então surge a ideia do paraíso perdido, e uma nostalgia angustiante, uma dor profunda na alma, um desejo ardente de reaver aquilo. Na matéria a gente não sabe o que é, sente apenas uma saudade de algo que não conseguimos delinear, que não conseguimos precisar, mas esta dor existe. Então é mais ou menos o que está acontecendo neste momento. Associamos esta transição sempre a um fenômeno de tragédia, como eu coloquei no início da palestra. Mas nós vamos estudar no livro A Gênese, com Allan Kardec, a precisão extraordinária e a lucidez com que o grande apóstolo do Espiritismo fez uma avaliação dos novos tempos que estavam chegados. Quando a doutrina espírita estava sendo configurada por Allan Kardec, organizada por ele, os espíritos diziam através da mediunidade da senhorita Bourdin, da senhorita Roger, da senhorita Javet, traziam informações mais ou menos assim, por vários espíritos. São chegados os tempos. Eis que os tempos são chegados da era do Espírito. Isto foi escrito, fora dito, no século XIX. E nós estamos em pleno século XXI. Como é que são chegados os tempos? Isso foi dito agora 160 anos atrás. Que tempo lento é esse de chegar? É porque, na verdade, na concepção dos espíritos superiores, os tempos eram chegados da grande transição, que, como repito, não era rude, não era de rupturas, e sim uma transição como a madrugada que vai amanhecendo. Observemos o processo à nossa volta. Não é uma questão, mas está acontecendo muito avião que cai, muito problema de tsunami, terremoto, e associamos isso com o processo da transição planetária. Mas terremoto, tsunami, avião caindo, sempre teve. Sempre existiram catástrofes coletivas. São meios que a lei possui de acelerar o progresso de almas que guardam as mesmas necessidades evolutivas. Então, Allan Kardec mostra, através dos espíritos amigos que lhe trouxeram informação, que não são as catástrofes que determinam a mudança planetária, e sim a natureza moral dos espíritos que estão reencarnando, renovando as gerações e apresentando características diferenciadas. Há poucas décadas atrás, como eram tratados os nossos animais?
Hoje, você vê sobretudo crianças e jovens criando verdadeiros movimentos para amparar os cachorros na rua, os gatos, levando alimento para eles, criando hotelzinho para que eles tomem banho, como fazem também com os seres humanos, que são levados para serem abrigados. Eles criam movimentos de adoção de cachorro, dos cães, dos gatos, mostrando uma hipersensibilidade nessa direção. Observemos as conquistas maravilhosas da ciência, que trazem cada vez mais possibilidades de dilatar o nosso tempo de vida na Terra. Olha as informações dos bons espíritos. Nos mundos mais avançados, se vive muito, porque a matéria cada vez exerce menos influência sobre a alma, embora ainda exerça. E o espírito reencarnado em mundos melhores não tem karmas muito dolorosos, não tem problemas graves, são mais harmoniosos e, consequentemente, valorizam e produzem saúde para o seu organismo, porque são espíritos mais saudáveis. Então nós temos a nossa ciência vencendo dores e enfermidades. Lembram qual era a doença na época de Jesus? Já era assim. Até pouco tempo atrás, qual era uma das doenças mais terríveis que Jesus curou? Francisco de Assis também. Qual era? Quem lembra? A lepra, hoje conhecida como hanseníase. E a hanseníase hoje está praticamente banida do planeta, com exceção de alguns países e, lamentavelmente, o nosso, que aumentou o número de pessoas infectadas pela enfermidade. Mas vai desaparecer. Porque à medida que a ciência vai conquistando esses valores, os espíritos que estão reencarnando não têm necessidade das enfermidades. Assim como 65% mais ou menos dos cânceres atuais, quando descobertos no seu início, já são curáveis. Assim como a AIDS, há pouco tempo quando apareceu a AIDS, a síndrome, a maioria desencarnava, porque não tinha tratamento adequado. Hoje, quem tem a AIDS vive relativamente, razoavelmente bem dentro das suas possibilidades e vive muito tempo. Antigamente, quando tinha um problema cardíaco, morria mesmo. Hoje, a capacidade de ressuscitar, entre aspas, de devolver o funcionamento orgânico é fantástico. Divaldo mesmo teve um problema cardíaco, foi para o médico. O médico dele disse assim, o cardiologista, olha, você tem que parar. Pare com as palestras. Você tem que ficar de repouso absoluto, pelo menos por 2 meses, senão você morre. Aí Divaldo, está certo, eu vou ver. Só que ele não parou de todo. 15 dias ele já estava se movimentando, né? E o médico acreditando que ele estava em repouso, porque ele foi taxativo. Em 2 meses, se você não parar, você vai morrer. Resultado, Divaldo não só está aí, com 91 anos que vai fazer, mas foi para o enterro do médico. Foi para o sepultamento do cardiologista dele. Então nós temos possibilidades extraordinárias que a nossa ciência tem nos favorecido. Estamos vivendo mais tempo. Anteriormente as avós tinham 60 anos de idade, estourando, já era uma avó, né, anciã. Era idoso ter 50 anos de idade, 55 anos. Hoje se vive fácil 85 anos, em média. Se a pessoa procurar meios de ser saudável no pensamento, na alimentação, ter atividade, no bem, vive-se bem. Não tem como não ser. Não é diferente. Vive-se bem. John Florius, e o Divaldo conta isso com muita propriedade, Bert Siegel, que é um dos grandes oncologistas do planeta, tratando o câncer no intestino de John Florius. E disse para ele, infelizmente, está bem avançado, o tumor está enorme, você deverá ter entre 3 a 4 meses de vida. Volte daqui a 3 meses, porque vamos fazer novas avaliações. 2 meses a 3 meses. John Florius se despediu e não voltou. Passado 1 ano, 2 anos, John Florius não voltou. E ele, Bert Siegel, que tinha muito carinho por John Florius, disse, infelizmente ele deve ter morrido. No 4º ano, quando ele termina, Bert Siegel, de atender todos os seus pacientes, encerrado, a secretária entra, olha, doutor, já encerramos, agora chegou um homem aqui que disse que é um paciente antigo seu. E ele deu o nome, eu fui olhar, realmente, ele é muito antigo, é um paciente seu de muito tempo, mas já faz um tempo que ele não vem. Ele perguntou quem é, qual é o nome dele? John Florius. Aí Bert Siegel disse, você deve estar enganada.
John Flores já morreu. Aí a secretária disse, olha, doutor, se ele morreu, eu não sei não, mas ele está aí. E ele quer entrar, quer lhe ver. Então Bert Siegel pediu que ele entrasse, ele entrou, sorridente, ele era um homem alto, corado, um sorriso enorme. E aí Bert Siegel perguntou, você não voltou? Não voltei, sabe o que foi? Quando o senhor disse que eu tinha 3 meses, no máximo 4... E eu faço minha tarefa, minha profissão, o nome dele é bem condizente. John Flores, a tarefa dele era jardinagem, era preparar os jardins da pequenina cidade que ele morava. Então ele embelezava a cidade, era a coisa mais linda do mundo. E aí ele fez com tanto amor, porque era a última primavera em que ele iria preparar os jardins da sua cidade. E ficou tão lindo que todos vieram abraçá-lo, agradecendo pela beleza da cidade. Cidade pequenininha tem essa coisa, né? Pequeninos gestos, todos são muito gratos, ficam juntos, cidades de povoados de 2.000 habitantes, mais ou menos. E aí foi quando ele disse, ficou tão feliz e emocionado, contando John Flores para Bert Siegel, que pediu a Deus que desse para ele a chance dele, a próxima primavera, ele queria fazer mais bonita ainda a cidade, porque ele gostava tanto de ver os habitantes do seu povoado felizes. E aí, Deus me deu mais um ano. Chegou a primavera, eu caprichei no jardim. Ficou mais bonito do que o ano passado. Todos ficaram tão empolgados e eu tão emocionado, chorando, que quando todos iam embora, aí eu começava a rezar e pedia, Senhor, só mais uma primavera. E já passaram-se 4 primaveras naquela ocasião, em que John Flores não desencarnou. Mas a atitude positiva dele, entusiasmada, e também, claro, depois ele começou a fazer tratamento, ainda viveu um certo tempo antes da sua partida. Então, quando nós paramos para refletir o quanto nós estamos vivendo um momento especial, olha a tecnologia que nós temos, tudo isso faz parte dos tempos que são chegados. Você não toque no computador ou um toque no seu celular, você fala com o Japão. Você vê alguém, um amigo seu, jantando lá na Índia. Você conhece algo do universo, passeia no universo, as nossas sondas fotografam os planetas mais distantes. O telescópio Hubble trouxe para a gente um planeta que é um diamante. Imagina os habitantes da Terra morando lá. Iam querer roubar o planeta. Diamante, diamante puro. Olha que ambição terrível. É uma pena, porque nós tínhamos 9 planetas no nosso sistema solar, não é? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Vocês sabem que no ano que o astronauta brasileiro foi para o espaço, sumiu um planeta. Estamos com 8 só, porque Plutão foi rebaixado. A nossa fama é interestelar. São chegados os tempos, observemos as nossas crianças. Quando Allan Kardec demonstra em colocando a nova era, ele escreve de uma maneira encantadora e precisa o que seria a nova era. Os espíritos reencarnados na nova era. Almas com sentimento de honestidade, de verdade, de cristalinidade, voltados e aspirando à fraternidade legítima. Como nós vemos as nossas crianças de hoje, elas não suportam os adultos que mentem. Elas não aguentam os pais que mentem. E os pais acham que elas estão afrontando a autoridade deles. Não é. É porque esses espíritos que estão vindo, uma parcela deles, claro, não são todos os espíritos que reencarnam aqui, não é a alma superior que está vindo, não. Tem aquele resquício. E tem muito pai espírita e avô espírita, né? Tem uma linguagem fora do meio espírita aí, que é criança, índigo e cristal. Que não é uma expressão espírita, a gente não deve nem rotular ninguém. Mas pegando essa expressão, muitas vezes já me falaram, olha, meu filho, ou então meu neto, é uma criança cristal. Todo avô quer ter um neto que é criança cristal. Aí depois descobre, mais um pouquinho, quando ele estiver maiorzinho, que é latal. O menino é o cão chupando manga. É o resquício, é o restinho que está reencarnando. Mas as almas mais avançadas que estão reencarnando são essas crianças com a facilidade para o teclado, facilidade para a tecnologia, a velocidade com que tratam as coisas. E, claro, a impaciência que elas têm de ensinar aos adultos. Não é? Quando os pais pedem, ô fulano, vem cá, como é que eu faço isso aqui? A tela ficou toda azul. Eles vêm, mas não ensinam, eles fazem.
Aí daqui a pouco a tela fica azul de novo. Aí você chama de novo, o senhor não aprendeu? Não, claro, você não ensinou. Ele não tem muita paciência para ensinar, não. Mas são rápidos. Eu vi um vídeo um dia desse. Um neném, acostumado a pegar o celular do pai e da mãe. Aí, de repente, chegou na casa, foram visitar um pessoal amigo que tinha aquela televisão mais antiga. Aquela televisão que tinha uma barriguinha para trás. Aí, quando viu, lá estava a criança passando na tela a mão. Meu filho, esse não é desse, não. Ele querendo que passasse, e não passava. Eles trazem um raciocínio muito rápido. São esses adolescentes que têm uma facilidade tremenda, uma visão panorâmica, porque eles são impressionantes. Eu acho que até já contei aqui na Paraíba, que uma vez eu acho meio complicado. Você tem que ter uma dosagem para a tecnologia, né? Você não pode também ser só tecnologia esquecendo da afetividade. E uma vez eu estava no shopping em Recife, tinha ido almoçar lá, gente pra caramba, próximo ao final do ano, e quando eu olho, lá veio uma adolescente, eu acho que devia ter a menina 14 a 15 anos de idade, eu não sei, e ela vinha assim mesmo, com a mão nervosa, o dedo nervoso, né? E direto eu disse, mas não é possível, no meio de tanta gente, essa menina com essa atenção voltada para isso, e eu que não presto, resolvi ficar parado, porque eu queria que ela batesse em mim. Não era eu ia fazer nada, não. Eu ia dizer, minha filha, presta atenção, tem tanta gente à sua volta. E aproveitar para soltar uma sementezinha, né? Assim, bem evangelizado e tal. E aí fiquei, lá vinha mais ou menos 200 metros, 100 metros, e eu calculando, e ela... Pá. Aí eu fiquei como se estivesse invadindo. Quando a menina foi chegando junto de mim, não é que a triste desviou? Eu acho que são mutantes. Devem ter uma antena e a gente não sabe. Porque ela não olhou para mim, mas desviou. Não sei se faz parte do sexto sentido, mas é a nova geração que toca piano com 3, 4 anos de idade, que traz uma facilidade para a matemática, as crianças prodígios, que sempre existiram, mas hoje estão reencarnando em grande quantidade. São estes que vão modificar e dar um salto na estrutura do pensamento da humanidade. Vão trazer a sua contribuição de uma forma coletiva. Não vamos destacar A, B ou C. São criaturas que trazem a sua contribuição para que esses tempos preditos pelos espíritos nobres, Allan Kardec, e que se encontra na codificação, eles afirmam categoricamente que este se tornará um mundo muito mais feliz. Não será um mundo perfeito, absolutamente, mas um mundo mais feliz. Agora imagine um planeta lindo como esse, porque a Terra é bonita, não é não? É muito bonito, gente. A gente tem paisagem de pinheiro, a gente tem paisagem do Grand Canyon, a gente olha para um lado, é a nossa Amazônia, a gente olha o deserto, o próprio deserto tem uma beleza especial. Você vai em direção à Ásia, você encontra aquelas cidades com toda a sua pujança econômica, mas também com a preservação do meio ambiente, a preocupação com o meio ambiente que deve existir e que está cada vez mais aumentando, sobretudo na nova geração, cuidar do nosso planeta. O nosso planeta é muito bonito. Tudo funciona com uma beleza extraordinária, com uma harmonia encantadora. A única coisa que não funciona bem, a única coisa que está troncha é a gente. A gente agride o meio ambiente, a gente se agride. A gente é evangelizado, está tentando se evangelizar. Basta o outro pensar e a gente já olha assim. E fica... As coisas vão mudando e nós somos testados na nossa vida. Eu recordo-me que eu acordei um dia muito feliz. Sabe aquele dia que parece que você dormiu no céu? E eu acordei muito feliz. Louco assim, com aquela vontade de expandir a fraternidade. Era um domingo pela manhã, e íamos ter uma atividade lá na instituição que eu fazia parte, o Ismael Gomes Braga. Então eu acordei com aquela vontade de dizer às pessoas assim, eu te amo, bom dia. Mas todo mundo lá em casa estava dormindo. Já achei ruim, mas tudo bem. Eu não queria sair daquele transe. Aí saí na minha cidade, o Cabo de Santo Agostinho, naquela oportunidade, né? Não tinha uma efervescência que tem hoje, e era um domingo, né? Domingo é aquela coisa, em qualquer lugar é aquela coisa meio madorrenta. Eu saí procurando uma vítima ou uma pessoa para dar um bom dia. Não encontrava ninguém. E já na avenida que levava à instituição, eis que sai de uma transversal um rapaz, moreno, baixinho, de cabeça baixa. Eu disse, opa! Alguém para eu dar um bom dia.
E aí me preparei, estufei o peito, senti a vibração na alma. Estava começando no espiritismo, né? Aquela empolgação toda. Sentindo assim, eu acho que se os espíritos bons estão do meu lado, aquela coisa... Assim, eu estava entusiasmado com a vida. E aí, mais ou menos uns 200 metros, o rapaz levantou a vista na minha direção, e aí eu não conhecia ele, mas eu sorri para ele. Eu sorri, de coração. Sorri, ele baixou a cabeça. Mais ou menos uns 150 metros, ele levantou de novo, e eu sorri novamente. E quando eu sorri, ele não só foi baixar a cabeça, como ele franziu a testa e baixou a cabeça. 100 metros. Ele olhou para mim, eu sorri novamente, ele não só franziu a testa, como fechou a mão, e disse, eu vou apanhar. O rapaz não me conhecia. Hã? Eu com cabelo enorme. Eu parecia mais cantor de trio elétrico do que palestrante espírita. E aí, mas eu estava tão feliz que eu não liguei. Eu vi a reação dele, mas não fiquei preocupado. Quando fomos passando um pelo outro, ele levantou a vista assim, todo armado, e eu cheio de ternura, como se eu fosse uma criança ou um jovem cristal. Eu disse, bom dia, meu irmão, e apertei a mão dele. Não dei nem tempo dele dar a bofetada. Apertei mesmo e fui embora. Não, se ele vai me atacar é pelas costas, não vai fazer isso. Fui embora. Fui embora mesmo. Passou, isso foi no domingo. Na quinta-feira eu proferindo a palestra. Na metade da palestra eu vi esse rapaz entrando. E entrou no centro. E eu pensei, será que ele me procurou e me achou agora para dar a bofetada? Fiquei meio cismado, né? Quando eu terminei, não é que ele olhou para mim e disse, falar com você. Eu, que não sou besta, disse, secretaria. Lógico, né? Estava todo mundo lá, se fosse. Aí eu fui, ele chegou, você é Frederico. Eu disse, sou sim. Olha, você não está lembrado de mim? Estou, meu amigo. Claro que estou. Eu encontrei com você domingo pela manhã. Dei um bom dia para você. Disse, rapaz, você tem uma memória boa? Tem, a memória é boa. Aí ele disse, não, sabe o que é? É o seguinte, naquele dia, é o seguinte, é que naquele dia eu estava pensando em me matar. Aí eu disse, foi? Disse, foi. Eu vim ali pensando se eu ia me atirar na frente de um carro, se eu ia comprar veneno, se eu ia me atirar no rio. Aí quando eu olho, lá vem você e você, não conhecia você, você sorriu para mim. E eu pensei, tem gente besta no mundo, o cara sorrindo sozinho no meio da rua. Ele disse, desculpa, eu sou muito sincero. Não, pode ser, pode ficar tranquilo. Disse, depois eu olhei de novo, você sorriu, eu disse, esse cabo não é sério, não. É? Bom, isso hoje em dia ele não faria, claro. Mas aí depois você apertou minha mão e saiu. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, eu estava com peso, uma agonia. Aí já não estava... Quando você saiu, eu não pensei mais em me matar, não. Aí encontrei mais na frente um amigo meu. Disse, você conhece aquele rapaz ali, cabeludo? Disse, conheço, é Frederico. Rapaz, o cara não me conhece. Riu para mim, apertou minha mão, deu bom dia. Rapaz, é porque ele é espírita. Eu não sei que associação tem essa, não. Né? É porque ele é espírita. Você é espírita, é. Mas é de que terreiro? Não, não é terreiro, não. Ele já ia procurar o pai Fred, né? Disse, não é terreiro, não, é kardecista. De kardecista e, rapaz, eu senti uma coisa assim legal. Quando você... Não é porque fui eu, não. É porque quando a gente está bem, a gente impregna as pessoas dessa energia boa, né? Como também impregna da perturbação. E eu estava bem, pronto, passei para ele. Poderia ter sido qualquer um. Aí ele disse, olha, o rapaz me disse o dia da reunião, me disse onde era o centro. Aí eu vim aqui para saber que religião é essa que o caba fica rindo sozinho no meio da rua. Eu disse, você veio no lugar certo. E aí ele ficou um tempo, fez o tratamento. Infelizmente, ele tinha perdido o emprego na quinta-feira. Na sexta-feira, a esposa deixou ele e levou a filhinha. Imagina, tudo num momento só. E ele disse, por isso que estava pensando em se matar. Passou um tempo, fez tratamento, tudo lá, tal. Eu cometi um erro contra ele. Eu disse, olha... E ele disse, quer que eu faça para ajudar? Não, vai entregar a mensagem. Né? Entregue, sorria para as pessoas. Você não quer fazer um bem? Não, o bem que me foi feito, eu quero. Pronto, entrega a mensagem na entrada da reunião. Só que eu esqueci de dizer ele aí, que tinha um rapaz muito forte, que estava muito obsidiado. Daqui a pouco ele chegou branco lá atrás. Olha, Fred, eu fui entregar, quando eu ri para o homem, ele queria dar em mim. Eu disse, quem foi? Aquele ali, o cabelo em altão, perturbado, eu esqueci de avisar ele. Mas ele depois conseguiu um emprego, saiu, perdi o contato com ele. Mas veja que coisa interessante, como a vida da gente é fascinante, né? Como as coisas são interessantes. Isso faz parte da transição, sim.
essas possibilidades que os Espíritos apresentam para que a gente possa ter aquele momento de alívio, de socorro. Deus ajuda as pessoas através das pessoas. Ele nos ampara através desses mecanismos, desses instrumentos. Coloca criaturas que podem, apesar de imperfeitas, com as suas dificuldades, fazer, de alguma maneira e naquele instante, a diferença na vida de uma outra pessoa. Eu lembro muito com carinho, vou falar aqui, eu sei que está sendo filmado, porque ele mesmo contou isso, estava até no YouTube, o Nando Cordel, quando ele se tornou espírita. Nós tivemos um bom tempo de trabalho em conjunto, e ele tornou-se espírita muito convicto, não é muito sincero, uma pessoa muito afetuosa. E aí, quando ele se tornou espírita, né, aquela coisa, ninguém morre. Ninguém morre. E aí aconteceu que ele tinha uma viagem para São Paulo, que ele iria fazer um show em São Paulo. Só que aí, na segunda-feira, uma amiga sonhou que o avião caía. Aí ligou para ele e disse, Nando vai viajar? Preto falou com a esposa, disse, vai. Rapaz, eu sonhei que o avião caía. Aí se foi, aí ela foi falar, mas Nando, fulana sonhou que o avião ia cair. E você estava atento ao avião. Ela disse, nada, eu sou espírita. Não tem medo da morte, não. E outra coisa, espiritismo combate superstição, não é assim, não. Na terça-feira, o empresário dele ligou e disse, Nando, dá para adiar aquele show, não? Eu disse, por quê? Rapaz, não sei, me deu uma sensação estranha, como se fosse acontecer algum acidente. Aí a esposa dele estava junto, que é minha prima, disse, está vendo? Já é o segundo... Nada, rapaz, eu sou espírita. Não tem medo de morrer, não. Que espírita fuleiro é esse? Que ele usa essa expressão, né? Que espírita fuleiro é esse? Não, eu sou espírita. Não vou deixar o meu show, não. Isso é coisa da cabeça das pessoas. Não, nem sempre é aviso, não. Segura e segurou mesmo. Na quarta-feira, a filha dele, sem nem saber do problema, acordou assustado. Pai, eu tive um sonho tão ruim que uma pessoa muito querida morria de um acidente de avião. Aí a esposa dele olhou para ele e disse, eu sou espírita. Já não falou assim tão convicto, mas foi. Aí na quinta, ele pegou o carro. Esse estava indo no carro, em direção ao aeroporto, ele mora em Piedade. E aí, numa avenida, aliás, numa rua paralela à avenida com movimento normal, e essa rua nunca teve problema de engarrafamento, nada. Não é que quando ele entrou nessa rua, um engarrafamento enorme. Aí a esposa já ressabiada, Nando, será que é para tu não viajar? Porque já estava chegando a hora e ele ia perder o avião. E o nada do trânsito andar. Rapaz, veja quanto aviso para tu não ir nessa viagem. Não, rapaz, eu não posso não, o pessoal está me esperando lá. Já não disse que era espírita, né? Ele agora ficou preocupado, o pessoal estava esperando ele lá. Mas aí foi quando chegou finalmente, pertinho do aeroporto dos Guararapes, que era do outro lado da avenida, aquele trânsito não dava para chegar até do outro lado e voltar. Ele disse, rapaz, eu vou descer aqui. Desde que é mais rápido eu chegar andando do que você fazer a volta. E se despediu da esposa, pegou a mala e saiu correndo por ali. Quando ele chegou, que entrou... Já tinha fechado as portas e o avião estava taxiando para poder levantar voo. Aí ele disse, meu Deus, sabe de uma coisa? Não era para eu viajar. Era aviso mesmo. Ele respirou aliviado, porque já não estava muito seguro que devia ir, não. Aí, quando ele foi saindo, o supervisor, um dos supervisores da agência, da aviação, da empresa, reconheceu ele, fã dele. Disse, Nando Cordel? Disse, ô, meu amigo. E aí, o que é que houve? Vai viajar? Disse, não, eu ia viajar, mas o avião já está na pista ali, eu infelizmente peguei um trânsito num ponto. Não, você vai viajar. Você vai viajar. Aí ele disse, não, rapaz, não precisa não. Ele já estava convicto que não era para viajar. Não, você vai viajar. Que é isso, rapaz? Eu tenho todos os seus discos. Desde a época do LP. Tenho. Cantarolou até 3 músicas dele. Você vai viajar. E ligou e Nando disse, pelo amor de Deus, espero que já não dê tempo. Aí ele acabou e disse, pronto, você vai embarcar, o avião está ali esperando. Olha, que moral. Ele disse, rapaz, comecei a suar frio. Mas eu vou, já que ele fez esse esforço, ele foi ele tremendo, já não estava tão seguro. Quando chegou que botaram a escadinha assim para ele subir, que botaram a escada, abriram a porta, desceu um homem correndo de lá do avião. Disse, esse avião vai cair, não vou nele não, vai embora. Eu sou espírita, mas nesse avião não ia, não. Aí ele disse que subiu tremendo.
Era um cara com uma crise de síndrome do pânico. O avião foi, não caiu, ele fez o show, voltou normal. Mas o espiritismo é fantástico, porque vai trabalhando a gente de uma maneira tal, que das duas uma, quem estuda a doutrina espírita vence superstição. E quem só lê acha que tudo é aviso. Marcou a operação, todo mundo tem medo de morrer. Quando fala cirurgia, até um dente tem risco, é normal. Aí fica aquele medo, né? Não, não tem medo da cirurgia não, de morrer não, é medo da anestesia. E aí acontece o quê? No dia da cirurgia, aí ligam no hospital, olha, o doutor não vai poder vir, que ele tem um curso que surgiu, tá? Aí eles, tá vendo? Eu acho que não era para eu fazer essa cirurgia. Aí remarcou para a segunda seguinte. Quando chega na segunda seguinte, chega o recado que o médico teve que viajar às pressas para uma situação extra. Olha, pronto, já não faço mais essa cirurgia. E são circunstâncias, não tem nada a ver com aviso. Aí a pessoa faz a contragosto e sai bem a cirurgia. Tem quem faça e desencarna? Tem. Mas aí depende desse fator. Quando tem que ir, gente, aí eu vou fazer agora com uma linguagem popular. Vai. Não tem como, a pessoa vai. Então, neste momento de transição, nós encontramos no livro A Gênese, o livro que inspira o nosso evento deste ano, um roteiro para a gente compreender esse momento especial que estamos vivendo. Nós somos personagens históricos, porque nós somos personagens do Apocalipse. Somos personagens bíblicos. Porque estamos vivendo o momento das grandes transformações socioeconômicas, políticas, sociais, existenciais, de espiritualidade da humanidade. Estamos vivendo coisas fascinantes, coisas muito positivas, mas a gente só se detém naquilo que achamos negativo. Tanta coisa boa acontecendo na nossa vida, mas a gente só foca naquilo que a gente acha que é negativo. Então passamos a ter uma ideia de que este mundo está perdido, que não há saída, que ele está cada vez pior, porque a violência aumenta. Gente, a gente lembra da violência porque quando a bomba explode no Iraque, no Afeganistão, na Síria, ou quando os traficantes trocam tiros no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente acredita que toda a vida na Terra se resume a Iraque, Síria, Afeganistão e São Paulo. Mas e as sociedades que já estão mais equilibradas? E os países que já resolveram seus graves problemas socioeconômicos e existem? E as ações do bem, como nós vimos a ONG apresentada pelo nosso querido Andrei, que está fazendo a diferença em Moçambique, no Senegal e aqui no Brasil, e a multiplicidade de corações devotados ao bem, falando de uma realidade extraordinária, e esta mensagem espírita que cresce, avança, penetra nas almas, fazendo a revolução silenciosa, convidando a criatura humana a rever os seus valores, ressignificar a sua vida, reestruturar as suas emoções, a psicologia que dilata as suas possibilidades, a psiquiatria que não está apenas mais, começa a se movimentar para sair do campo apenas medicamentoso, para olhar sobre outro ângulo, sobre outra ótica, haja vista a enorme quantidade de espíritas hoje que são psiquiatras e psicólogos, trazendo a contribuição da imortalidade da alma. Vamos vencer o temor da morte, porque compreenderemos o fenômeno da desencarnação no prisma que o nosso querido Décio Andoli nos apresentou, mostrando a ligação da alma, o que é desencarnar, quando rompe-se aquilo ali. Ah, mas começa dos pés para a cabeça. Olha que coisa linda. Quem tiver doente, gente, atenção, supersticiosos. Às vezes a pessoa está com uma gripe, já ouviu, leu a respeito disso. Aí, naturalmente, tem às vezes uma alteração de temperatura, os pés ficam gelados, estou morrendo. Não, se você estiver doente e os pés começarem a ficar gelados, que é o que acontece na desencarnação natural, não é porque você está desencarnando, isso é outro fator. Não é? Mas a explicação que o Espiritismo vai nos dando do desenlace, nós começamos a ver outras dimensões, já começamos a perceber a vida por outra ótica, e não é um número pequenino, não, é um número grande. Assessorados por estas almas maravilhosas que estão
vindo ao nosso planeta, artistas fascinantes do passado, grandes musicistas, compositores do ontem, estão mergulhando na carne para fazer a arte dar um salto extraordinário. E breve, não teremos mais, posso não, minha mulher não deixa não. Isto vai desaparecer do nosso planeta. Os pensadores pré-socráticos, os companheiros aristotélicos, os irmãos de Platão, os grandes filósofos enciclopedistas, eles estão mergulhando na carne, vão retornar para dar lucidez ao pensamento da humanidade. Vão reencarnar e estão reencarnando grandes cientistas do ontem, para trazer e levar a ciência a um fator de visão desmaterializada da vida, contribuindo para que a nossa ciência enxergue melhor a vida que se dilata para além da matéria. Nós temos os cristãos dos primeiros tempos, nós temos as grandes almas que passaram na Terra e vão voltar para trazer a sua contribuição. E na transmigração, na solidariedade entre os mundos, companheiros de outros mundos mais avançados, por amor, por missionarismo, estão mergulhando na carne, a fim de trazer-nos uma consciência ética mais ampla, uma visão moral da vida, uma vivência, uma experiência do amor. É assim que nós estamos experimentando o sinal dos tempos. A era nova, a era do espírito imortal. Eu costumo pensar, muita gente diz assim, a era do espírito imortal começou no lançamento do Livro dos Espíritos. Embora reconhecendo a magnífica contribuição como marco do Livro dos Espíritos, para começarmos a falar mais amplamente sobre a era do espírito imortal, eu penso que começou com Jesus de Nazaré. Porque ele fincou uma visão do outro, que é baliza para a nova civilização. Este homem extraordinário continua sendo um grande desafio, porque a proposta dele, de nosso relacionamento com as pessoas, mexe, tira a gente da zona de conforto. Até hoje a gente tem dificuldade de certos valores que ele ensinou há mais de 2000 anos atrás. Ele aparece e diz assim, orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente mal lembra de orar pelo tio. Só reza no máximo, só ora para marido e a esposa, se não tiver brigado. Se tiver, nem reza. Aí diz assim, orai pelos que vos perseguem e caluniam. E diz mais, amai os vossos inimigos. A gente mal sabe amar os amigos, gente. Quando fica com raiva, tira do Facebook. Retira do grupo do WhatsApp. Porque foi contrariado. E este homem extraordinário diz, amai os vossos inimigos. Mostrando a maneira de viver diferente. Esta figura magnífica é extremamente acolhedor. E diz, quem deseja amar deve aprender a deixar-se amar, como ele o fez com a mulher prostituta, como ele fez com Zaqueu, o cobrador de impostos. Imagina a época de Jesus, mais problemático para a mulher do que hoje em dia no Oriente Médio. E Jesus permite que a prostituta lave os seus pés e enxugue com seus cabelos os seus pés. Aí o fariseu que está do lado, está lá o texto do Evangelho, não sou eu que estou dizendo não. Pensou, Caba não falou não, Caba pensou. Jesus que pegava o pensamento como se fosse catapora pegando no ar. Pegou o pensamento e disse, em verdade eu vos digo, que esta mulher entrará primeiro no reino de Deus do que vós, porque ela muito amou. Você dizer para um sacerdote, que é um padre da época, que a prostituta vai entrar primeiro no reino do céu do que ele, é meio que dizer para o espírita, presidente do centro espírita, que o cachaceiro vai entrar em nosso lar antes dele. Ele fica possesso. Jesus era profundamente inclusivo, ele atraía para si, porque ele dizia, quem precisa do médico é o enfermo. Mas este homem extraordinário, não só tinha essa atitude que já era suficiente, de aproximar, de agasalhar, de abraçar, de acolher com ternura, mas era uma criatura tão fascinante, tão
tão extraordinário que todo o seu evangelho, inaugurando a era nova, foi dizendo para a gente: não creia que você não pode. Nós podemos. Aliás, teve até um presidente dos Estados Unidos, né? Yes. Podemos, nós podemos. Pois bem, Jesus diz na parábola da videira: nenhuma força de arrebatar qualquer das minhas ovelhas em minhas mãos. Nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou se perderá. Nenhuma. Este homem fascinante e extraordinário foi além de palavras de estímulo. Ele disse coisas que nos assustam até hoje. A gente se olha no espelho, a gente não tem uma imagem muito boa, não. A gente sabe que a gente é rebelde, revoltado, chateado. Um dia está para baixo, outro dia está para cima. No mesmo dia está para baixo, está para cima. É uma agonia, né? Está feliz, daqui a pouco a gente está triste, não sabe por quê. Briga com você, briga um com o outro. Aí encontra alguém na rua: rapaz, fulano, que coisa maravilhosa te encontrar. A gente oscila, que é uma beleza. E este homem magnífico, ele disse uma coisa no Sermão do Monte, que eu considero a estaca da nova era, no sentido ético-moral. E este homem no Sermão do Monte, ele diz, de maneira encantadora, olha o que é que ele fala para a gente: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que eu faço, podeis fazer e muito mais. Ele simplesmente está dizendo que minha amiga Kátia pode fazer um paralítico andar. Meu querido irmão Marco Lima é capaz de fazer um cego enxergar. Zezé pode andar sobre as águas. Eu posso multiplicar pães e peixes e a gente não faz nada disso. Jesus mentia? Só ela acha que não. Só ela achou que não, mas o resto tudo acha que sim. E como eu fiquei assustado com essa informação, eu vou repetir a pergunta: Jesus mentia? Graças a Deus, né? Então, se ele disse que a gente pode fazer, a gente pode fazer. Há algo dentro da gente que é capaz de realizar. A nova era, ou a era nova já está aqui. Pertence a nós, compõe a nossa realidade. Está estruturado em nós o poder da luz. Nós somos seres lucigênitos, carregamos o poder da iluminação. Nós somos os seres que iremos habitar aqui. Voltaremos a esta terra, porque só não retornará aqui alguém com o coração muito endurecido, com muita revolta, com muita crueldade. Nenhum de nós tem isto. Tenho certeza. A gente só tem um ciúminho básico. Capaz de botar uma água quente no vidro do parceiro. Mas eu creio que nós retornaremos. Eu já fiz os cálculos. Se eu desencarnar daqui a 30 anos, não é? Eu devo viver até mais ou menos 80, 85 anos, vou desencarnar, e aí vou me preparar. Se eu ficar na média que André Luiz disse que a gente passa lá, entre 40 a 80 anos, eu devo estar de volta lá para 2100. Olha como o mundo vai estar diferente. E com essas participações de tanto miepe da vida, que eu sou patrimônio histórico tombado desse evento, de tanto miepe, quando eu reencarnar com 2 anos de idade, eu já tive essa visão. Eu andando com minha mãe e com meu pai, assim, vou passar na frente de uma livraria e vou ver o livro dos Espíritos. Painho, compre para mim. Ah, vou. Eu não sou pessimista não, gente. É claro, o conhecimento que nós estamos adquirindo aqui não vai se perder nunca. E o que a gente vai adquirir do outro lado? Nós vamos aprender do outro lado, se trabalha, a alma evolui no mundo espiritual. Imagina, se eu estou estudando aqui, aprendendo com vocês, com os outros companheiros, o que eu vou aprender quando desencarnar? Claro, depois da perturbação que eu vou passar lá. Mas vou depois ter a readaptação. Vou estudar, vou progredir. Quando voltar para a Terra, eu vou voltar numa edição revista e melhorada. Vocês também. Gente, a perspectiva para nós é fascinante, gente. Nós deveríamos sentir um otimismo, um entusiasmo, porque o nosso futuro é radiante. As nossas possibilidades são extraordinárias. A gente já está preparando agora a futura reencarnação, porque a futura reencarnação depende muito do que nós estamos produzindo no hoje. E como nosso tempo esgotou, como nosso encerramento de participação nesse evento, amanhã já estou retornando para Recife, quero deixar um enorme abraço para todos vocês. Um sentimento de grande saudade
desse convívio relativamente breve, mas intenso, dessa experiência da troca de vibração, do olhar, do desejo que todos nós temos em comum, em compreendendo que nós estamos vivendo, sim, os tempos que são chegados. E nós vamos colaborar até o nosso último hausto para esta era renovada e renovadora que se aproxima celeremente. Vamos abainar o caminho, vamos preparar a estrada. Vamos colocar essa nova era dentro de nós, primeiramente em nós, para que ao acordar, nós possamos irradiar para o nosso semelhante, para quem cruzar nosso caminho, possa ele ouvir a poesia eloquente do nosso amor, da nossa espiritualização, que a gente possa dizer aos nossos irmãos da estrada: hoje eu acordei, feliz a cantar, uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor, sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor, cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois eu caminhei, sem saber aonde ir. Nestes caminhos quantas vezes me perdi, mas o amor do Pai, a brilhar, se fez em luz, iluminou pelos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho, para a verdade e para a vida, a estrada florida, para Deus caminharemos. E nós somos, como disse o poeta da música popular brasileira, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, mas será. E isto não impede que todos nós repitamos que é a vida. É a vida, é bonita e é infinitamente bonita. Deus abençoe a todos. Muita paz. Está olhado. Gente, rapidamente, eu vou passar para a nossa amiga, mas esta madrugada aconteceu um fato e nós recebemos uma mensagem para todos nós aqui do evento. 5h da manhã eu estava psicografando essa mensagem. Os espíritos, como eles não dormem, acham que a gente é a mesma coisa. Mas eles nos ditaram, e eu transfiro para vocês a informação que diz o seguinte: caros confrades, Jesus conosco. O Espiritismo é bem uma gema preciosa que devemos zelar pelo seu brilho na face da terra. Semelhante a um potente raio de luz que, ao penetrar na atmosfera do mundo, fora tisnado pelos detritos da percepção humana, a grande mensagem necessita do nosso cuidado, para que sua cristalina sabedoria resplandeça primeiramente em nós e chegue ao coração da coletividade. O grande codificador demonstrou seu extraordinário tirocínio ao compreender a tarefa de cuidar, aperfeiçoar as ideias, filtrar as impurezas que a limitada capacidade de entendimento da humanidade poderia agregar à água límpida dos sublimes postulados imortais. Estamos no limiar dos novos tempos preditos. A gênese de um espírito renovado e uma humanidade restaurada se processa não por força de hecatombes e catástrofes que em realidade sempre ocorreram,
mas essencialmente pela renovação da geração, com o mergulho na carne de almas mais propensas à experiência do amor e aos voos mais elevados do pensamento. O livro que estudamos neste conclave, ou melhor, que o inspirou, carrega em suas mais íntimas expressões a energia viva do Evangelho. Mais que tratar de uma cosmogonia condizente com a grandeza da criação, respira renovação de valores, senso de responsabilidade para com o planeta e a vida, ressumando a necessidade imperiosa de nossa espiritualização, colaborando para inserir nosso lar bendito, a Terra, na grande família dos mundos redimidos. Em nome das diversas equipes dos companheiros desenfaixados da carne, rogo ao Supremo Criador os fortaleça e estimule no mais amplo proveito das lições trazidas, a fim de que, após o seu encerramento, o encerramento deste evento, sejamos todos fiéis representantes daquele que é o grande caminho para a verdade e a vida em plenitude. Carlos Childers, MIEP de 2018.